cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 34ª rodada do Cartola. Vocês têm noção que faltam, tirando essa rodada, mais 4 para terminar o Campeonato Brasileiro? Muito pouco, então, muito foco nessa reta final da competição. Em relação à última rodada, eu fiz 83 pontos, uma boa pontuação, é verdade, porém, eu tenho apenas um nome a mencionar aqui para vocês. Martinez. Eu não sei o porquê, eu indiquei para vocês no quadro de olho nele e escalei na prévia do meu time, porém na atualização acabei tirando o Emmanuel Martinez, que foi o segundo maior pontuador da rodada. Então, para quem escalou, certamente fez a grande diferença aí no time na última rodada. Mas o que passou, passou. Agora o foco é na 34ª rodada. Particularmente achei uma rodada bem difícil, confrontos aí complicadinhos, porém faz parte do game, não é verdade? Eu estou gravando o vídeo na quinta-feira, vocês vão assistir, né? Estão assistindo no sábado e o mercado fecha apenas quarta-feira que vem, dia 20 de novembro, bem cedo, às 10h59 da manhã. O jogo que abre a rodada será entre Corinthians e Cruzeiro. De olho nele para a 34ª rodada do Cartola. A regra é sempre indicar um nome bem diferente. Na última rodada, o indicado foi o Emmanuel Martinez do Fortaleza. Deu muito certo, o segundo maior pontuador da rodada. E desta vez, o indicado é o Pablo, centroavante do Atlético Paranaense, que joga em casa diante do Atlético Goianiense, último colocado da competição e que já sofreu 50 gols no campeonato. O Pablo, em 23 jogos, já marcou 3 gols e deu uma assistência. A fase do Furacão não é boa, porém precisa bastante de um resultado e é um time muito forte quando joga em Curitiba. E aí, vai escalar? E agora sim, chegou o momento de conferir a minha escalação para a 34ª rodada do Cartola. Começo pelo goleiro escalado e optei pelo Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que joga em casa diante do Cruzeiro. O Corinthians vem de bons resultados no Campeonato Brasileiro, venceu na última rodada fora de casa o Vitória. O Hugo é um goleiro que se destaca muito nas defesas. Em 17 jogos, ele já conquistou 62 defesas na competição. Além disso, a tendência é que o Cruzeiro jogue com um time alternativo, possibilitando aí, quem sabe, um possível SG, e também não conta com o Matheus Pereira, que está suspenso. Estou confiante no Hugo para essa rodada, quem sabe um possível SG, além de algumas defesas. Eu não vejo nenhum lateral unânime na rodada, então quando isso acontece, geralmente eu acabo optando por laterais que cobram faltas, pênalti, que é o caso do Reinaldo, lateral do Grêmio, que enfrenta o Juventude, um clássico gaúcho. O Reinaldo tem uma média geral de 4,91, sendo a média mandante de 5,17. Em 20 jogos, ele já marcou 2 gols e deu uma assistência. Esses são os números em relação ao Cartola. Teve o jogo diante do Fluminense, que não contou para o Cartola, que ele marcou um gol de pênalti também. É um lateral que é bem ofensivo, finaliza bastante, isso é um diferencial na escalação do Reinaldo. Eu acabo escalando ele pensando muito na questão ofensiva, gol, assistências, enfim. E o meu outro nome, fiquei um pouquinho em dúvida, vejo algumas possibilidades, porém optei pelo Esquivel, do Atlético Paranaense, que enfrenta o Atlético Goianiense. A média mandante do Esquivel de 5,19 também é um lateral ofensivo, chega bem na parte ofensiva do Atlético. 27 jogos, ainda não marcou nenhum gol, porém já deu 4 assistências. E o Atlético Goianiense é o último colocado, já sofreu 50 gols na competição. Fecho a minha defesa com os 2 zagueiros escalados e optei pela dobra do Palmeiras com Murilo e Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes é dúvida para o jogo diante do Bahia. Não se sabe se ele vai chegar a tempo ou não do confronto. Portanto, muito cuidado com a escalação e reforce bem o seu banco de reservas caso você escale o Gustavo Gomes também. O jogo será fora de casa, diante do Bahia. SG fora de casa é sempre um pouco mais arriscado, eu sei disso. Porém, eu tenho muita confiança na defesa do Palmeiras. É a segunda melhor defesa do campeonato, sofreu apenas 27 gols. O Bahia tá com dificuldade de fazer gols. E além disso, quando eu escalo o zagueiro, eu escalo muito pensando na bola aérea, possibilidade de gol, além de alguns desarmes, já que o Bahia é um time muito ofensivo. Então tem essa possibilidade de desarmes aí pelo lado do Murilo e do Gustavo Gomes também. Em relação às médias deles, a média visitante do Murilo é de 4,29 e a média visitante do Gustavo Gomes é de 4,62.
Foi difícil escolher apenas 3 meias, tem ótimas opções na rodada, porém escalei 3 jogadores que jogam demais, referências nos times em que atuam e que geralmente pontuam muito bem aqui pro Cartola, com média básica também. O primeiro é claro o Rodrigo Garro do Corinthians, que é um dos grandes destaques do Cartola nesse ano. Impressionante os números do Rodrigo Garro. Na última rodada ele fez mais de 12 pontos fora de casa. A média geral do Garro é de 7,20, sendo que a mandante dele é de 9,77. Joga muito, pontua muito, 31 jogos, 7 gols, 9 assistências e o que mais chama a atenção aqui, número de faltas sofridas, 102 faltas sofridas, ou seja, tem muita média básica. O meu segundo meia é o Rafael Veiga do Palmeiras, que joga fora de casa diante do Bahia. O Palmeiras é o vice-líder da competição, muito focado aí no Campeonato Brasileiro. A média visitante do Veiga é de 4,01, não é uma boa média, porém ele tem as bolas paradas, o pênalti que sempre é um grande diferencial, 28 jogos, 9 gols, 3 assistências, além de 22 finalizações defendidas e 33 para fora, ótimos números também. Por fim, o meu último meia. Fechei o meu meio de campo com o Alan Patrick do Inter, que tá jogando muito. O Inter tá muito embalado no Campeonato Brasileiro. E o Alan Patrick vem de ótimas pontuações, além de estar participando de gol praticamente todo o jogo. 16 jogos, 6 gols marcados, além de 2 assistências. O jogo será fora de casa diante do Vasco. E agora o meu ataque para a 34ª rodada. Me conta nos comentários quem você escalou, está na dúvida de quem escalar ou não para essa rodada. Enfim, se tem uma coisa que eu sempre levo em consideração na hora de escalar, é o momento do jogador, o momento do time. Sendo assim, começo o meu ataque com o Yuri Alberto, atacante do Corinthians, que vive grande fase. O Corinthians joga em casa diante do Cruzeiro, possibilidade do Cruzeiro é de um time alternativo, já que após esse jogo do Corinthians será a final da Sul-Americana. O Yuri Alberto vem de boas pontuações nos últimos 6 jogos, 6,50, 9,70, 19,80, 7,20, 11 pontos e 11,10. 25 jogos, 10 gols marcados, além de 4 assistências. A média mandante do Yuri Alberto é de 6,96. O meu segundo atacante será o Bright White, atacante do Grêmio, que joga em casa diante do Juventude. O Juventude é o time mais vazado da competição, com 52 gols sofridos. A média geral do Bright White é de 7,32, sendo a mandante de 9,10, uma ótima média. Em 9 jogos, 5 gols marcados, além de 2 assistências. Por fim, o meu último atacante, eu vejo algumas possibilidades, está bem aberto essa terceira vaga, porém no momento o meu terceiro atacante que eu fecho aqui será o Pablo do Atlético Paranaense, que inclusive foi a minha dica no quadro de olho nele. É um jogo super importante para o Furacão, joga em casa, recebe o Atlético Goianiense, último colocado da competição, e o Atlético precisa bastante de um resultado. Além dele, eu vejo algumas possibilidades. O Hulk, pela média básica que produz, o Julimar, do próprio Atlético Paranaense, que está em boa fase também. Tem o Memphis do Corinthians, que também é um bom nome para a rodada. O Verratti do Vasco, por mais que seja um jogo difícil, ele é sempre muito forte na bola aérea. Enfim, tem alguns bons nomes para a rodada, porém, no momento, esse é o meu ataque. De técnico, Renato Gaúcho, do Grêmio. No banco, eu fiz o hack. Titular, o Fábio, do Fluminense. No banco, meu goleiro realmente é o Hugo, do Corinthians. Na zaga, Wagner Leonardo, do Vitória, que sempre é muito bom na bola aérea, sempre comento isso. Lateral com Lucas Esteves, do Vitória também. Meio de campo com o Nicão, do Atlético Paranaense. E no ataque eu coloquei o Edson Carioca, do Juventude. É aquele momento, aquela dúvida, quem escolher de capitão? Já definiu seu capitão? Quem vai ser? Me conta nos comentários. No momento, a minha faixa de capitão tá com o Yuri Alberto, atacante do Corinthians. O time ficou super acessível, custou 112 cartoletas. No gol, Hugo Souza do Corinthians, porém fiz o hack com o Fábio do Fluminense. Lateral com o Reinaldo do Grêmio em uma. Na outra, o Esquivel do Atlético Paranaense. Zaga, dobrei o Palmeiras com Murilo e Gustavo Gomes. Meio de campo com o Alan Patrick do Inter, Rafael Veiga do Palmeiras e o Garro do Corinthians. No ataque, Bright White do Grêmio e Yuri Alberto com a faixa de capitão, atacante do Corinthians, e o Pablo, minha aposta, atacante do Atlético Paranaense.
de técnico Renato Gaúcho, técnico do Grêmio. Então é isso, pessoal. Assim ficou minha escalação prévia para a rodada 34. Lembrando que o mercado fecha apenas quarta-feira que vem, então muita coisa pode mudar aqui na minha escalação. Muita notícia vai chegar até o fechamento do mercado, enfim. Me conta aí nos comentários se você vai escalar algum jogador diferente para a rodada, se vai arriscar um pouquinho mais, já que a reta final, esse é o momento. Se você precisa arriscar um pouquinho mais, faça isso a partir desta rodada. E é claro, muito obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Eu desejo uma ótima rodada com uma super micada. Um beijo, tchau, tchau!